momentos mais curtos que essa chuva passageira volta a fazer parte da previsão. Temperaturas aqui pela Grande Porto Alegre na faixa dos 20 graus para o período da tarde. Outras áreas do estado, a gente vai ter os seus momentos mais nublados, especialmente em direção ao litoral sul. O sol aparece entre essas nuvens, mas quanto mais para o lado da fronteira oeste, mais aberturas de sol acabam acontecendo. Temperaturas, grande parte do estado, durante a tarde, 17 para 19 graus. Nós deveremos ter algo parecido com isso no domingo, alguns momentos mais nublados, intercala com aberturas de sol, quanto mais para o lado oeste, mais as aberturas de sol acontecem, mas apesar de também ter aberturas de sol entre a capital e o litoral norte, são duas áreas onde ainda uma chuva passageira não dá para descartar. Tarde de domingo, agradável, temperaturas de 19 a 21 graus. Abraço para todos, informações do tempo da Metsul, Leandro Puchalski. Muito obrigado, Leandro Puchalski. Vamos agora ao boletim informativo semanal da Emater com o Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Na região administrativa da Emater Ascar de Erechim, as lavouras de mandioca apresentam bom desenvolvimento vegetativo, com destaque para a adequada formação e desenvolvimento das raízes. Não há registro significativo de incidência de pragas ou doenças nas áreas cultivadas, e a colheita segue em ritmo intenso. Entretanto, as ramas destinadas à produção de manivas ainda se encontram imaturas para armazenamento e utilização nos plantios da próxima safra. A situação gera preocupação entre os agricultores devido à ocorrência antecipada de geadas, que podem comprometer a qualidade do material propagativo. Na região de Soledade, intensifica-se a colheita da mandioca, favorecida pelo aumento da demanda de mercado, cenário característico deste período do ano. Os produtores aproveitam as condições climáticas menos rigorosas para antecipar a retirada das raízes antes da ocorrência de frio mais intenso e de geadas severas. A cultivar vassourinha ainda é a mais cultivada pelos produtores da região, mas a escassez de mudas desta safra levou parte dos agricultores à adoção de outras variedades. Também se intensificam os cuidados com a conservação das manivas destinadas ao plantio da próxima safra, evitando exposição a temperaturas próximas de 0 grau, que provocam danos severos e até a morte das estruturas reprodutivas da cultura. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso. Nós vamos ficando por aqui, mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Até lá, muito obrigado, Matheus de Oliveira, trazendo as informações, então, da Emater no boletim informativo semanal. Às 8h37, a gente dá sequência ao nosso Guaíba Agro, ao vivo, deste sábado, dia 23 de maio, agora com os destaques do Caderno Rural, do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Leandro Mariani Mitman. Olá, amigos da Rádio Guaíba, tudo bem? Leandro Mariani Mitman, editor assistente da editoria de Rural do Jornal Correio do Povo. Passando aqui para contar um pouco aí sobre o nosso caderno de final de semana, o caderno especial de agro, o Correio do Povo Rural, que toda semana, todo sábado, todo final de semana, a gente conta uma historinha maior aí sobre o agro gaúcho, o brasileiro, né? Nesse final de semana, o enfoque principal foi a meliponicultura. Meliponicultura, isso mesmo. Que é a criação de abelhas sem ferrão. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de mel do Brasil, um estado muito importante na produção de mel em geral, mas aqui nessa questão a gente aborda mais a abelha sem ferrão, que é um produto diferente. O mel produzido por essa espécie é diferente do mel normal, do mel aí que é produzido pelas abelhas de ferrão, vamos dizer assim.
A gente destaca aí esse grande segmento no Rio Grande do Sul, lembrando que ele foi, digamos assim, regulamentado no estado faz só 3 anos, até então não era algo diferenciado, e a gente conta um pouco aí sobre como é que é essa produção no Rio Grande do Sul. Entre, digamos assim, os diferenciais é o valor do quilo, digamos assim, o valor diferenciado do quilo de mel. Para você ter uma ideia, aí, 150 ml aí pode render ao produtor entre 25 e 30 reais, só para ter uma ideia. Só que, claro, essas abelhas, elas produzem bem menos do que a abelha normal, a abelha de ferrão. Enquanto digamos assim, um enxame de abelha de ferrão pode gerar de 30 a 40 quilos de mel por ano, essas abelhas sem ferrão geram em torno de um quilo, ou seja, é muito menos, assim, mas há um rendimento econômico para o produtor muito maior. E também o caderno, claro, traz sempre aquela coluna emocionante do Paulo Mendes, Camperiada, em que ele relata uma história, como disse, sempre emocionante aí sobre o interior do Rio Grande do Sul, aí, normalmente abordando questões históricas. Muito obrigado, até a semana que vem. Até a semana que vem, o Leandro Mariani Mittmann trazendo as informações do nosso jornal Correio do Povo, com o caderno rural tradicional do fim de semana, enfocando aí a meliponicultura, produção de mel das abelhas nativas sem ferrão. Essa é uma atividade que cresce significativamente nos últimos anos, ganhou uma legislação própria e tem aqui no Rio Grande do Sul aí muitos produtores, não é, se destacando também nesta atividade, juntamente com a própria apicultura, que é a produção do mel e derivados das abelhas com ferrão. Temos mais de 20 espécies nativas aqui no estado. Pois bem, 8h40, a gente falava do jornal Correio do Povo, e os destaques que o Leandro trouxe, não é, são das páginas internas do caderno, mas também temos ali na página 7, como manchete principal, começa no Rio Grande do Sul o plantio da safra de trigo da cautela, a safra de trigo da cautela. Pois bem, então vamos aprofundar este assunto do trigo e das demais culturas, não é, da safra de inverno, conversando a partir de agora, ao vivo, aqui no Guaíba Agro, neste sábado, dia 23, às 8h41, com Alencar Ruggeri, engenheiro agrônomo e assistente técnico estadual em culturas da nossa Emater. Caríssimo Alencar, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Guaíba Agro. Bom dia. Bom dia, Sandra. É um prazer falar contigo. Tu já tirou, assim, uma definição da safra que eu não tinha pensado, mas ela é verdadeira. Então, é sempre um prazer falar contigo e com os ouvintes da Rádio Guaíba. Satisfação. Pois é, não é? A safra da cautela. E já começamos por aí até em termos de dúvidas quanto à estimativa de plantio mesmo, de área plantada. Ainda não se tem a certeza de quanto teremos de cultivo nesse ano, caro Alencar? Não, Sandro, nós temos um ano, aliás, nunca um ano é igual ao outro, né? Pois é. Esse ano é diferente. Sim, o ano passado também foi, o outro então, mas sempre tem algumas nuances que elas são que caracterizam a safra. Uhum. E nessa aqui nós temos muito menos, sabe? E poucos Sim. mais na decisão do produtor. Tá. Então, se observa ainda essa indefinição por alguns fatores que são característicos. A principal é, digamos, o crédito e o custo financeiro. Então, para você acessar um recurso, ter uma garantia de Proagro ou um seguro, tá a preços elevados. Tá? Então, isso distancia um pouco o produtor do plantio. Os insumos também se elevaram. Então, tem um custo de produção aí que você escolhe o tamanho que há, de 50 a 80 sacas, o teu custo de produção, dependendo daquilo que tu vai fazer. Por isso, o custo de produção, cada um tem o seu, da forma com que ele quer, que ele deseja, digamos, que tipo de insumos ele vai usar. Eu quero fazer um plantio para colher mais de 100 sacas de trigo por hectare. Ok, esse tem um custo. Tem um custo. Eu vou plantar um trigo
certo? Que eu tenho observado, visto agora também até alguns agricultores usando estratégias, por exemplo, de usar esterco de frango, de peru, certo? Para quê? Para você encontrar um meio termo de nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, de plantar sem nada, ou qual é o risco que tu quer correr. Então, tem esse cenário que está posto, e aí essa indefinição dos agricultores. Esse ano é um ano de plantador de trigo, não de produtor de trigo. O produtor de trigo é aquele que vai plantar para ter uma produção, digamos, lá em cima, certo? Na máxima eficiência. Só que nessa modalidade que nós estamos passando hoje, você sente esse desalento, também em função dessa previsão do El Niño, certo? Em anos de El Niño nós temos uma dificuldade sempre, principalmente na primavera. No verão é um pouco diferente, não é carimbo, mas então menos crédito, aliás, o custo dos insumos, põe um menos, El Niño, menos. Aí está ali o produtor agora para definir se planta o trigo ou não. Perfeito. Quer dizer, na questão econômica, alto custo de produção e a própria descapitalização do produtor, que ainda aguarda uma definição da renegociação das dívidas, que segue em compasso de espera no Senado Federal, e estamos aí às portas, né, do Plano Safra, e essa é uma indefinição ainda. Eu acho que a questão econômica passa por aí, não é, Carol Alencar? Também, Sandro. É claro que se vier é ótimo, certo? Mas e da forma que... Mas o produtor tem que ir buscando soluções, né? Tá certo. Isso é um conjunto extremamente complexo. Eu, ouvindo esses dias o ministro também fazendo as ponderações em relação a isso, né? A coisa é muito complexa. Sim. E aí, se a notícia chega que o Alencar está devendo para o Sandro, que vai ter a negociação da nossa dívida, isso é muito, muito complexo. Então, eu vejo assim, o que está próximo. Essas dívidas oficiais, isso é mais ou menos racional, mas fora disso, quer dizer, como que nós vamos resolvendo? E tem muito produtor, e esse ano também, tá? Porque você começa a fugir da questão do mercado financeiro e busca alternativas mais ágeis, tá? Eu vou pegar na cooperativa, na cerealista, fazer um troca, um escambo, digamos assim. Então, por quê? Porque você tem uma dificuldade na questão oficial, até pela própria burocracia, que cada vez ela fica maior, né? E não tem como diminuir. Então, vivemos também com esse menos aí, que é menos por causa dessa situação aí dos produtores com essa dificuldade. Diante desse cenário que você nos trouxe aqui, a respeito da busca por alternativas, até na questão, né, da adubação, aí buscando orgânicos, enfim, o que se tem na própria propriedade, também passa aí pela escolha do material genético, e aí as sementes salvas, não é, que são as sementes próprias, com um custo mais baixo, também podem ser uma alternativa. É o que alguns agricultores devem fazer, Carol Alencar? Sem dúvida. Isso, inclusive, a Emater protagoniza essa questão do anexo 19, da semente salva, estar regularizada ao Ministério da Agricultura, certo? Então, o produtor tem que estar legalizado. Tanto na questão financeira, quanto na questão da legislação, certo? Então, porque a utilização da semente bolsa branca, aí tem as próprias entidades, a PASU, o Estado é riquíssimo, tem aí 4 empresas, salvo o melhor juízo, deve ter até mais, que produzem semente de trigo de altíssima qualidade. E eles sobrevivem da comercialização dessa semente oficial. E aí tem a Biotrigo, a OR Sementes, a Embrapa, a Semevia, se é assim o nome. Certo? Então, e isso também dá um revés para eles no investimento. Estou falando uma coisa que eu não conheço, não sei, estou dando a minha opinião. A opinião é uma coisa que não serve para muita coisa, né? Mas, assim, eles precisam disso. Então, Sandro, vai ter um ano também que isso, logo ali na frente, vai ter reflexo, porque com certeza a genética também tira um pouco o pé. Você tinha investimentos para esse ano, bom, vão dar uma seguradinha. Isso protela novos avanços tecnológicos. Então, nunca é bom quando você entra num período descendente. Bom, deverá ser o ano que vem que nós vamos anunciar uma safra maior, aí é outra. Claro. Né? Bom, mas quem tem condições, não é, de adquirir um material aí diferenciado,
acredito que, em razão aí dessa possibilidade cada vez mais definida, confirmada, enfim, de um novo fenômeno El Niño, quem puder fazer um escalonamento da semeadura com cultivares de ciclos diferentes seria o ideal, não é, Alencar? Esse assim, ó, claro que o El Niño tem sempre mas se você observar que lá no final do ciclo é que o El Niño faz o maior período de chuvas, então, bom, como é que eu vou fazer para fugir? Só que isso não é uma recomendação, tá? Isso é uma decisão do produtor. Sim. O que nós estamos fazendo aqui, João, normalmente vai chover mais em setembro, outubro. Como que eu faço para fugir? Bom, então aí daqui a pouco essa coisa do escalonamento, eu coloco um peso maior numa cultivar mais precoce, que não, sabe, para tentar fugir desse período, se é que é possível. Então, o produtor tem que estar com todas as informações que estão disponíveis e a decisão é dele. Eu não vou fazer isso, ok, quero contar Então, mas o que nós temos no nosso papel, como você aí na Rádio Guaíba, nós na Extensão Rural, as cooperativas, o Senar, enfim, todos, é apresentar com a máxima clareza essas informações que estão disponíveis. Certo? Vai ser o maior El Niño da história. Cara, então, assim, isso tem que ter um pouco de cuidado, porque a mídia, tem muitos que precisam da mídia, e aí muitas vezes você faz alguma coisa um passo além daquilo, porque se você for catastrófico, vai aparecer. Sim. E a racionalidade, eu acho que nesse momento desses é o mais importante. Então, os produtores têm que estar atentos às questões oficiais dessa lei. Perfeito. Então, é isso que eu acho que é fundamental para que possamos minimizar os riscos de um fenômeno que é iminente, certo? E normalmente nós estávamos agora trabalhando na matéria, os anos de El Niño tem exceção, anos de produtividade menor, certo? Mas, enfim, mas o Rio Grande do Sul precisa ter 2 safras, e aí 3 safras, se possível, certo? Claro. E aí você vê, assim, no cenário, e que bom, tá, Sandro? Que nós temos um trabalho sobre manejo outonal na Emater, aí com parceria lá da empresa Relva, lá em Juí, que nos disponibiliza material para que a gente possa fazer e difundir, aí com o DDPA aqui, o DDPA, que é a antiga FEPAGO, fizemos a avaliação, digamos, do que deixa esses materiais, nabo, ervilhaca mais aveia, misturas, certo? Que são disponibilizadas, e aí para o produtor, quanto que eu ganho em botar nabo? Quanto nutriente eu ganhei? Em cobertura, e está falando de cobertura, não é, Alencar? Plantas de cobertura, manejo outonal, certo? Já foi implantado, e você vê isso já sendo incorporado, falando esses dias com o Paulinho Pires também, da FECOAGRO. Aqui o meu filho colheu planta milheto. Claro, que a geada agora, não sei se lá deu geada, mas aonde deu geada termina, milheto, capim-sudão, essas plantas. Mas você tem, e aí eu particularmente fiz assim, milheto, aveia e ervilhaca. Quando vem a geada matar o milheto, vai ficar aveia e ervilhaca. E aí, se você quiser plantar soja lá em outubro, sem fazer uma cultura de inverno, você está com o teu solo protegido, coberto, claro. Nossa maior fortaleza. Nossa maior fortaleza. Ainda quando tinha o Streck na Emater, um dos maiores pesquisadores de solos, a gente andava sempre junto. E aí tinha essa coisa, 365 dias com plantas verdes. Claro. Isso sim, é uma utopia. Nem é utopia, mas não é fácil. É o ideal, mas já é o ideal. Mas já tem produtor, muitos, que você vê colhendo, e agora eu faz 30, 40 dias estava no interior, você via colhendo na frente e plantando, parecia o Centro-Oeste. E isso são plantas de serviço que estão sendo implantadas. E a gente tem feito um esforço, além de mostrar quanto você está ganhando. Saímos do assunto um pouco, Sandro, mas é que tu me dá... Não, mas é isso aí. É isso aí. É o período que não se pode deixar a terra descoberta, ou é com a cultura de inverno, com trigo, aveia, canola, enfim, ou com as culturas de cobertura, sem dúvida, né, para que a gente tenha essa área verde, não é? Essa massa aí, que vai dar condição de uma safra de verão potencializada também, não é? Tá certo? E, bom, ainda sobre o plantio do trigo, para quem está
começando também, diante ainda, não é, dessa possibilidade de uma adversidade climática, também quem tem áreas aí com baixio e, enfim, evitar exatamente, né, a semeadura em solos que tenham umidade, não é, Alencar? Sem dúvida. Quer dizer, e aí vou de novo fazer um paralelo com a canola, que daí essas aí são mais exigentes ainda que o trigo. Ah, então, pois é. O agricultor já aprendeu, certo? Eu tenho que plantar nas minhas áreas mais nobres, mais secas. Então, com o trigo, como nós temos esse cenário, também, quer dizer, vamos adotar aquelas áreas que têm um perfil mais adequado. Perfeito. Arriscar o mínimo possível, certo? Tá certo. As variedades de trigo hoje, elas se direcionam mais ainda para panificação, ou a gente já tem aí uma entrada de trigo para etanol, para outros fins, Carol Alencar? Até para ração tem hoje em dia, não é? Sim. Na verdade, assim, todas. Eu tenho agora nesse trabalho, tu me permite, tenho nas 12 regiões da Emater, vou implantar 14 cultivares dessas 4 empresas, tá? Então, o que eu faço? Bom, me disponibiliza os cultivares mais adequados que tu tem. Daí, essas que eu te citei aí, a OR, a Biotrigo, a Embrapa e essa CMVia, se não me falha a memória, me disponibilizaram e a gente está implantando nas 12 regiões do estado aquelas cultivares que os técnicos deles entendem como as mais adequadas. E mais uma que foi disponibilizada daí com o colega Jaime, mas também foi um material novo para duplo propósito, ou seja, perfeito. leite e coisa, que já tem que a Embrapa já tem esse consolidado. Sim. Mas também estamos fazendo. Então, assim, e, cara, são materiais, assim, espetaculares dos resultados, porque uma genética, quando é lançada, só é lançada quando você avança em relação ao progenitor dela, digamos assim, né? Claro. Tu tem um ganho. Então, nós vamos ter isso. Já foram implantadas em algumas regiões, tá? Em outras, assim, a região de Santa Rosa, por exemplo, que é a primeira, as outras estão na iminência de plantada. Todos os colegas também estão indo nesse viés de plantar um pouco antes. E aí é bom, porque você consegue comparar essas 14 cultivares, que elas têm ciclos diferentes no mesmo manejo. Perfeito. É um manejo melhor? Não. Então, a gente faz esse trabalho e divulga depois, Sandro. Não daquilo que eu gostaria, que fosse tipo uma empresa de pesquisa, mas nós somos uma empresa de extensão, então a gente divulga resultados. Perfeito. Assim, não resultados que têm um cunho científico, certo? Claro. São resultados de campo. Exato. Bom, e quem é responsável pela pesquisa é a Embrapa Trigo, não é, de Passo Fundo, que dá algumas dicas aí, que é seguir o ZARC, né, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, principalmente nessa época, fracionar a dose de nitrogênio em cobertura para reduzir a lixiviação, né, isso é importantíssimo, fazer análise de solo, isso vale, né, para qualquer cultura, né, importantíssima análise de solo, ainda mais que temos solos ácidos aqui, com muito alumínio no Rio Grande do Sul, manejo de pragas, doenças, com base no monitoramento da lavoura, enfim, e colheita antecipada, se possível, né, para evitar aí que tenhamos, como disse lá na parte decisiva da safra, como disse o Alencar aí, não é? Que ocorra aí o excesso de chuvas e prejudique, inclusive, não só a formação, mas já a própria colheita, não é? Bom, eu quero aproveitar que nós temos 3 minutos ainda, que está aqui conosco o Alencar Ruggieri, que é especialista, para falar um pouquinho também das outras culturas. Eu não tenho, impossível que eu não comece pela canola, né? A própria carinata que vem junto também aí, porque está vivendo um grande momento, não é? Quer dizer, saiu daquele negócio de andar de lado, sabe, Sandro? Canola andou 20 anos, 30, mas o que era ruim na canola? Mudava o produtor todo ano. Enquanto esse cenário não muda, de que o produtor acredita e começa, hoje você vê os produtores de canola, eles são produtores de canola. Exato. Também. Então, dentro do contexto, soja, canola, então, carinata, certo? Tem outros produtos também aparecendo, que todos os anos vem alguém procurar, de linhaça, outros, e o Estado tem esse potencial, só que nós não estamos conseguindo, digamos, estabelecer isso. Por que a canola se consolidou? Hoje tem a Selena, que foi, digamos, uma grande precursora, 300, vou citar aqui a Cameira, Agrofel, Cameira, quer dizer, todos esses produtores, esses compradores, dão um lastro de segurança da canola que ela se esparrama para o estado inteiro. Pois é. Então, está avançando de forma significativa na região norte, e isso já é uma região consolidada, tanto em termos econômicos, quanto em termos de
digamos, não tem uma mudança mais de produtor de forma significativa na metade norte, porque já é muito antiga a produção. Então, assim, eu não tenho dúvida que a canola veio para se consolidar. Espero que esse ano nós consigamos ter um resultado adequado, apesar dessa condição do El Niño, que as empresas têm muita clareza de um custo, o que apresenta. Então, cara, a seriedade com que está sendo tratada a canola é de parabenizar as empresas que acreditaram nessa cultura, e a gente está do lado deles, ajudando no que é possível sempre. Aí o Vantuir, que é um excepcional, de um fomentador com uma responsabilidade muito grande. Então, a gente tem orgulho de estar próximo. Perfeito. Caríssimo Alencar Ruggeri, assistente técnico estadual em culturas da nossa Emater, muitíssimo obrigado, sempre é muito relevante a sua participação aqui conosco. Tenha um ótimo fim de semana. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Sandro. O senhor é sempre muito gentil, mas eu vou acreditar no que o senhor disse. Um grande abraço e um ótimo final de semana. Tá bem, um grande abraço. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco do nosso Guaíba Agro, em nome do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Às 10 horas da manhã, vem aí o Luiz Tosca e o Guaíba Notícias. CYD 571. Rádio Guaíba FM 101.3 MHz. Guaíba.com.br. Conectando teu mundo. Guaíba Notícias. 9 horas em Porto Alegre, 14 graus. A Prefeitura de Porto Alegre realiza neste sábado mais uma edição do programa Mais Comunidade, desta vez contemplando a região centro do orçamento participativo. A ação se inicia às 8h30, com saída da Subprefeitura Centro, junto à Casa dos Conselheiros, na Avenida João Pessoa, número 1110. O prefeito Sebastião Melo estará acompanhado de secretários municipais, diretores de departamentos e equipes técnicas da Prefeitura para percorrer 6 pontos previamente indicados por lideranças comunitárias, com o objetivo de verificar demandas apresentadas pela população e encaminhar soluções. Obras na BR-116 alteram a operação da Transurb nesse fim de semana. Geandro Michael. Neste sábado e domingo, os trens da Transurb circulam somente entre as estações Mercado e Matias Velho por causa de obras do DENIT em um viaduto da BR-116 em Canoas. Para complementar o trajeto até Novo Hamburgo, ônibus gratuitos fazem o transporte dos passageiros, atendendo todas as estações intermediárias nos 2 sentidos. Segundo a estatal, os coletivos operam com intervalos de cerca de 10 minutos. Já os trens circulam com intervalos de 15 minutos no sábado e de 20 minutos no domingo. A empresa alerta ainda que a operação especial busca garantir segurança durante os trabalhos realizados sobre a via do metrô. Com informações da Transurb, Geandro Michael. Trânsito. O motorista que está na capital, na Baltazar de Oliveira Garcia, Zona Norte, sentido Assis Brasil, deve ficar atento, apesar do fluxo abaixo da média na capital de um modo geral. Na Baltazar de Oliveira Garcia, próxima à Avenida Dante Ângelo Pila, tem um movimento que merece a atenção redobrada dos condutores. Para quem segue sentido Assis Brasil, mais adiante pela Baltazar, vai perceber já junto ao Terminal Triângulo, que tem também um movimento. Encontro de Gigantes, o maior evento de vendas do Grupo Savar, está de volta, somente até esse sábado. Emplacamento grátis, taxa zero e muito mais, em todas as lojas Savar. Esperamos por você. Com o trânsito, Dani Pita. Tempo instável em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 14 graus. A Justiça da Itália anulou nesta sexta-feira a extradição da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil. A decisão da Suprema Corte de Cassações revogou a sentença anterior da Corte de Apelações da Itália. Com isso, a Suprema Corte também determinou a liberação de Zambelli, que até então estava presa em um presídio nos arredores de Roma. Ela disse em uma chamada de vídeo à família que seguirá na Itália por saber que, se vier ao Brasil, pode ser presa. Guaíba Notícias, próxima edição às 10 horas. Olá, ouvintes! Neste sábado, ao meio-dia, no programa Viver Bem Guaíba, eu converso com o neurologista Fernando Kovacs
sobre os diferentes tipos de dor de cabeça e também sobre a enxaqueca. Vamos conversar sobre os principais gatilhos, os impactos na qualidade de vida e as novidades no tratamento. Espero você neste sábado ao meio-dia. Viver Bem Guaíba, com Paula Sá. Tem futebol? Tô na Guaíba. Oferecimento: Banrisul, Rodoquímica, CNPC. Tempo e placar: Anrix. Craque do jogo: Trilegal. Torcida: Galeazzi Martinox. E o comentarista Dália Alimentos. Tem futebol? Tô na Guaíba. Estamos apresentando Guaíba Agro. Estamos voltando agora para o segundo bloco do Guaíba Agro deste sábado, hoje dia 23 de maio de 2026, tempo instável, com chuvas aqui na capital. Neste momento temos 14 graus Celsius. Nosso programa tem um oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Senar que está inaugurando hoje o seu Centro de Formação Profissional Rural da Campanha Gaúcha, na cidade de Ulha Negra, programação prevista aí com ato inaugural a partir das 10 horas da manhã. Daqui a pouco mais a gente traz mais informações. E Banriway do Banrisul, a conta gratuita, que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, Dona Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, a gente vai falar, a partir de agora, da entrega da licença de operação para a Águia Fertilizantes, que é responsável pelo projeto Fosfato Três Estradas, lá na cidade de Lavras do Sul. A licença foi entregue pelo vice-governador Gabriel Souza, em uma cerimônia que contou também com a participação da secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, e ainda pelo presidente da FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Renato Chagas, em um evento, uma cerimônia, portanto, realizada no Palácio Piratini, aqui na capital do estado. Para a gente reverberar, então, não é, este assunto, está na ponta da linha conosco o Diego Boeira, que é o gerente geral da Águia Fertilizantes. Caro Diego, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Olá, Sandro, muito obrigado. É sempre um prazer falar com vocês, com a Rádio Guaíba. Muito importante. O agro do Rio Grande do Sul, em peso, comenta sobre o trabalho de vocês, que é sempre muito bom. A satisfação é recebê-lo no programa. Bom, esta licença representa aí, podemos dizer assim, um momento dos mais importantes desde que a empresa passou a investir lá em 2011 na região, não é? Sem dúvida, ela marca aí o início de um trabalho agora operacional, né? A Águia passa de empresa de pesquisa mineral, passa a ser uma produtora. Nós recebemos a licença na semana passada e na segunda-feira nós iniciamos a operação da mina já. Uma quantidade de minério já está sendo direcionada para a planta industrial, que deve entrar em operação a partir da semana que vem. Perfeito. Então a gente acredita que no início de junho, aí nos primeiros 10 dias de junho, a gente já deve estar com o produto chegando pronto para ser distribuído e comercializado. Qual é a capacidade de produção inicial que é esperada? Esse ano, visto que a gente começa a semana que vem a produção efetivamente do Pampa Fós, que é esse nosso fosfato natural, a gente imagina que até dezembro vai produzir 70 mil toneladas. Certo. Para o ano que vem, a nossa expectativa é de produzir 150 mil toneladas e também iniciar isso na planta industrial que nós alugamos e que está localizada em Caçapava do Sul. Nós vamos iniciar a obra ano que vem também de uma outra unidade industrial, aí junto da mina lá em Lavras do Sul, com capacidade de 300 mil toneladas ano.
Perfeito. Então, quer dizer, essa planta extra... Oi, desculpa. Não, essa produção inicial de 70 mil toneladas, ela, com o ano cheio, ela dobra, ou mais que dobra, como você disse, alcançando 150 mil toneladas, não é isso? Isso, ela mais que dobra, porque na realidade a gente tem uma curva de aprendizado nessa colocação da planta industrial em operação, né? Então, existem testes que precisam ser feitos. Nós compramos alguns equipamentos novos que ainda não existiam nessa unidade. Certo. Isso tudo está finalizando montagem, então até ligar os equipamentos, testar tudo, a gente acredita que tem uns dias aí de para, volta, até tudo tá funcionando do jeito que precisa. Perfeito. Bom, aí com o início da operação de Lavras, na somatória das duas, de Caçapava e Lavras, qual será o volume estimado na produção de fosfatados? A gente imagina que então 2027 ainda uma única planta produzindo 150 mil e a partir de 2028 as duas unidades operando com algo em torno de 450 mil toneladas. Perfeito. Isso representa algo em torno de, eu acredito que 10%, esse número ele varia, né? Mas eu acredito que 10 a 15% aí do uso, né, da demanda que tem o Rio Grande do Sul por fertilizante fosfatado. E um insumo essencial para o setor primário, para o agro aqui do estado, não é? Essencial, ele é o principal nutriente principal, né, vamos dizer assim, NPK, né, que são os três principais nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. O potássio aqui no Rio Grande do Sul, ele é sempre um problema, porque os nossos solos... São muito ácidos, são muito ácidos, exatamente, e os fosfatos de origem química, né, acidulados, que são vendidos no mercado, MAP, Super Triplo, Super Simples, eles têm nesses solos ácidos eles ficam presos, né? Eles ficam adsorvidos, como a gente chama, em alumínio e ferro, basicamente, e aí a raiz da planta não é capaz de absorver. Então, como o fósforo também não é móvel no solo, a planta acaba recebendo toda a carga que é aplicada ali e por conta da acidez... ele absorve, o que não absorve e a planta não pega rapidamente, acaba lixiviando, acaba indo embora com uma chuva, né? Então a gente tem realmente agora uma vantagem competitiva muito boa, muito importante para o agro do Rio Grande do Sul. Mais sustentável, não é? Não se perde, né? Não tem nenhum processo químico envolvido. Sim. E ele tem liberação gradual, isso aí vai permitindo que a planta enxergue esse fósforo na medida que os meses vão passando ao longo do crescimento da planta, né? Sim, ou seja, sustentável ambiental e economicamente, não é, Diego? Sem dúvida, ele é uma alternativa importantíssima, porque ele vai, além de reduzir custo para o produtor, ele não vai ter, vamos dizer assim, influência de porto, de dólar. Se fala aí, os especialistas analistas de mercado do agro e da área de fertilizantes falam hoje que ali em agosto, setembro, talvez a discussão não seja nem preço, se tem ou não tem. Né? Então, a gente está realmente passando por um ano aí crítico, eu diria, com preços elevadíssimos e até com o risco de rompimento da cadeia por conta de todos esses problemas geopolíticos no Oriente Médio. Exato, somos dependentes, não é, da importação, portanto, isso é uma excelente notícia para a gente aqui. O produto, o fosfato já beneficiado para a utilização, ele começa a chegar quando para o produtor rural? A gente acredita que aí, dentro do mês de junho, a gente já vai ter condições de fazer as primeiras entregas. Perfeito. Para os agricultores. A gente deve iniciar, eu até vou te dar uma informação em primeira mão, e vai começar a ser divulgada hoje. A gente vai fazer uma cerimônia de inauguração oficial da operação em Lavras do Sul, no dia 2 de junho, às 10h30 da manhã. Perfeito. Temos
ainda não confirmado, mas há uma informação de que provavelmente o governo do estado vai estar presente, talvez o governador ou o vice-governador estejam presentes. E, enfim, a própria sociedade nos cobra muito isso, né? Sim. Isso foi tão esperado, demorou tanto tempo. Exato. E aí agora a gente vai fazer esse evento e estou te falando isso para te dizer que após esse evento a gente vai abrir a comercialização do produto numa campanha inicial que vai começar a ser divulgada a partir dessa inauguração oficial no dia 2 de junho. Perfeito. Então... Qual é o impacto regional aí da exploração em termos até de mão de obra? A empresa, ela vem investindo bastante nos últimos anos, como você disse, na pesquisa e agora já efetivamente na produção. Quantos empregos diretos e indiretos que a operação da mina vai proporcionar? Entre Lavras e Caçapava, a gente já está gerando algo em torno de 80 empregos. Né? Ano que vem, e o movimento, principalmente em Lavras do Sul, ele é muito relevante, porque Lavras do Sul é uma cidade pequena, tem algo em torno de 5, 6 mil habitantes. Então, tem um impacto muito relevante e vai começar a ter também na arrecadação de tributos, impostos, né? Aí para a prefeitura, exatamente. Eu acho que a gente vai ver ainda muito mais acontecendo, porque ano que vem tem a obra da planta, sim, que vai mobilizar também aí, pelo menos, eu diria que no pico da obra, uma centena de trabalhadores, talvez até mais, né? E depois, na operação, a gente ainda deve agregar algo em torno de mais uns 60 profissionais aí, talvez totalizando algo em torno de 150 empregos diretos a partir do final do ano que vem. Perfeito. Então, realmente em termos de mineração não é um projeto grande, é considerado um projeto pequeno, mas para essa região do Rio Grande do Sul, esse projeto tem um impacto bastante significativo, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Quero aproveitar que o Diego Boeira, que é gerente-geral da Fosfato Três Estradas, a Águia Fertilizantes de Lavras do Sul e também Caçapava, está conosco para falar um pouco do Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral que aconteceu em Ouro Preto, Minas Gerais. Importante evento, mais uma edição, não é? O que se traz aí de mais esse simpósio? Inclusive, eu saí agora aqui para poder falar contigo, ele ainda está acontecendo, termina hoje no final do dia, e está se discutindo bastante, muita apresentação de trabalho, de pesquisas que estão sendo realizadas pelo Brasil e pela América do Sul toda. Certo. Mas principalmente uma discussão importante no aspecto dos minerais estratégicos, de terras raras, de cobre, minerais para transição energética, fertilizantes, muito forte as discussões aqui em cima de fertilizantes. Existe um entendimento do setor de que isso tem que fazer parte de políticas públicas realmente fortes. Sim. O Brasil, no momento em que a gente está, que o mundo está em paz e que as relações comerciais estão acontecendo de forma natural, ninguém fala que o Brasil é dependente de fertilizantes, só que agora a gente é um país agrícola, né? O nosso PIB é baseado no agro, e aí agora a gente está correndo o risco de ter desabastecimento. Então, não só esse governo, como todos os governos, eles precisam colocar isso aí como uma questão essencial das políticas públicas, e a gente precisa ter uma estratégia para os próximos anos aí para reduzir essa dependência. Tá bem. Porque isso é muito relevante para o Brasil, e a gente vai ver impacto no PIB do próximo ano se a gente não tiver fertilizante em quantidade suficiente. Exato. Isso o fósforo e o potássio e o nitrogênio, eles têm relação direta com a colheita. Se não colocar, não colhe da mesma forma, né? A gente sabe disso, todo mundo sabe. Então, precisa haver uma mobilização da sociedade como um todo aí para estabelecer estratégias para o Brasil não ficar na situação que ficou esse ano, nos próximos anos, né? A dependência, não é, das importações, né? Tá certo. Sim.
Diego Boeira, gerente-geral da Águia Fertilizantes, quero agradecer pela participação, atendeu o convite, inclusive aí, em meio ao simpósio, não é, que acontece em Ouro Preto, Minas Gerais, em falar conosco aqui na Rádio Guaíba de Porto Alegre, o nosso Guaíba Agro. Muito obrigado, Diego, e vamos acompanhar aí, não é, a evolução e o início exatamente da produção aí do fosfato dessa importante região mineradora aqui do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado a você. E a gente fica sempre em contato aí e sempre à disposição para falar e dar informações para os seus ouvintes. Às 9h18, nós vamos encaminhando o encerramento deste segundo bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 23 de maio. Em nome do Senar Rio Grande do Sul, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida. O agronegócio brasileiro viveu um momento histórico no Congresso Nacional que promete mudar o dia a dia e o bolso de quem produz da porteira para dentro. Uma forte articulação conjunta entre a CNA e a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, resultou na aprovação em massa de um pacote de projetos estratégicos na Câmara dos Deputados. O chamado Dia do Agro protegeu o setor contra retrocessos tributários, reduziu burocracias e destravou demandas históricas. A sintonia entre a CNA e a FPA, que também tem o trabalho e acompanhamento da Farsul, foi o grande motor político em Brasília. Juntas, as entidades debateram e defenderam as pautas prioritárias com foco em garantir o que o produtor mais precisa no momento: segurança jurídica e estabilidade econômica diante dos custos de produção. E os resultados vieram em plenário. Atenção, produtor rural! A CNA e as federações alertam para o prazo de emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCIR. O documento é obrigatório e indispensável para quem precisa realizar transações como transferência, arrendamento, desmembramento ou partilha de bens de propriedade. Além disso, sem o CCIR atualizado e com a taxa de serviço cadastral paga, o produtor fica impedido de acessar financiamentos bancários e linhas de crédito para investimentos. Não deixe para a última hora. A emissão pode ser feita diretamente pela internet no portal do INCRA ou procurando o sindicato rural do seu município. Fique em dia e garanta a regularidade da sua propriedade. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. Farsul em Campo. Juntos somos mais fortes. Associe-se ao seu sindicato rural. Prontas para o primeiro show de vocês? Sim, nossa, eu tô muito animada. Bah, sou tipo muito fã, tia. Uma coisa, gurias, o celular tá com bateria? Sim, mãe. Fiquem juntas, tá? Aham. Trouxeram um casaquinho? Sim. Ah, e vocês têm dinheiro? Nossa, mãe, mas não era só uma coisa. Mas sim, eu tenho Banriway, lembra? Banriway, a conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Com cartão físico, Pix e monitoramento pelo aplicativo, seu filho tem autonomia para começar sua vida financeira. Com os dias mais frios, a nossa rotina muda e a Panvel acompanha você em todos os cuidados. Aqui você encontra medicamentos para dor, antitérmicos, analgésicos, antigripais e tudo mais que a sua farmacinha precisa, porque tosse, febre, garganta irritada exige uma atenção especial. E com Panvel Prime você ainda aproveita descontos em medicamentos e frete grátis para pedir pelo app. Abra o app e veja se você é Prime. Se a rotina muda, o cuidado da Panvel acompanha. Panvel. Olá, ouvintes! Neste sábado, ao meio-dia, no programa Viver Bem Guaíba, eu converso com o neurologista Fernando Kovacs sobre os diferentes tipos de dor de cabeça e também sobre enxaqueca. Vamos conversar sobre os principais gatilhos, os impactos na qualidade de vida e as novidades no tratamento. Espero você neste sábado, ao meio-dia. Viver Bem Guaíba, com Paula Sá. Estamos apresentando Guaíba Agro. Às 9h23, estamos de volta com o Guaíba Agro neste sábado, 23 de maio de 2026, com o patrocínio
do Senar Rio Grande do Sul, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banrisul do Banrisul é a conta gratuita, que incentiva a educação para crianças e adolescentes com o controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre este terceiro bloco trazendo informação do setor orizícola. A colheita do arroz aqui no Rio Grande do Sul alcançou 99,5% da área cultivada, os trabalhos já quase encerrados. O estado que é responsável por cerca de 70% da produção nacional. O levantamento foi feito, então, nesse início aí do fim de semana pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, a partir de dados compilados aí nos últimos dias das diferentes regiões produtivas. A colheita, então, encerrada em 888 mil hectares, de um total de 891. A Zona Sul, que é a região aí com os trabalhos mais adiantados, já fechou, então, aí a sua colheita. Depois dela, a planície costeira externa aparecendo em segundo lugar com 99,9%. Então, segundo a Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, o IRGA, já considerando, então, a colheita encerrada, em breve publicará os dados finais consolidados desta safra. Então, agora, nesses primeiros dias da semana, teremos o encerramento aí completo da nossa colheita do arroz. Às 9h24, temperatura subindo aqui no centro de Porto Alegre, agora 15 graus Celsius. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar de sustentabilidade e também da nova matriz energética, pois a Secretaria da Agricultura, juntamente com o MAPA, o Ministério da Agricultura, ainda a Embrapa e o Instituto 17, realizaram nesta semana o workshop Panorama Atual do Manejo de Dejetos na Suinocultura, Emissões de Metano e Potencial de Biogás. Este evento que foi voltado aos integrantes do Grupo Gestor Estadual do Plano ABC mais RS. E este encontro que aconteceu na Emater, reuniu representantes do setor público, pesquisadores, técnicos e lideranças ligadas à produção animal e também à sustentabilidade no campo. E para a gente falar um pouco mais sobre os dados apresentados e o debate de uma forma geral, está na ponta da linha conosco o coordenador do Plano ABC mais RS, o engenheiro florestal da Secretaria da Agricultura, Jackson Brilhante. Caríssimo Jackson, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Obrigado, Sandro. Uma grande satisfação estar novamente nesse importante programa, divulgando um pouquinho das informações que a gente vem trabalhando dentro da Secretaria da Agricultura. Ah, perfeito. Bom, os dados apresentados, eles foram utilizados aí a partir da declaração anual de rebanho, não é? Sobre o exercício de 2025 e o que nós temos hoje, né, nesse universo aí do biogás, do biometano, a partir das granjas suinícolas aqui do estado. Bem, Sandro, esse foi um importante trabalho, né, construído a várias mãos, envolvendo o Instituto 17, o Ministério da Agricultura, e trata-se de uma informação que vai direcionar muito, não só o Plano ABC, mas outras políticas públicas, né? Certo. Então, a gente estimou, né, todo esse trabalho aí, o volume, né, que é gerado pela atividade de suinocultura de dejetos, né? Então, um trabalho com base na declaração anual de rebanho, né, foi estimado vamos dizer assim, a quantidade de resíduos que é gerada pela essa atividade, que é super importante no estado. Sim. Né? E com base nisso aí, a gente conseguiu ver resultados em termos assim, o que está sendo mitigado de gases de efeito estufa, né? Porque muitas dessas propriedades que têm rebanhos têm estruturas chamadas de biodigestores. Certo. Né? Que são estruturas onde esses resíduos são direcionados para que a gente consiga evitar a emissão de um gás chamado metano, né, um dos gases de efeito estufa, mas não só dar o tratamento do ponto de vista ambiental, né, evitar essa emissão, mas o manejo da forma adequada, mas também esse resíduo, através do manejo dos biodigestores, oportuniza também a possibilidade de produzir
biogás, pode ser utilizado como energia elétrica, térmica dentro da propriedade, e até mesmo parte desse tratamento resulta na produção do biodigestato. Exato. Adubo, né? Que é o adubo, o biofertilizante, que pode ser utilizado na lavoura, e que muitos produtores, né, já vêm fazendo isso. Né? A gente sabe que muitas vezes acaba sendo um investimento elevado, mas algumas, a gente com esse trabalho aqui, viu que tem um panorama do que já tem hoje de propriedades utilizando com base nos dados nossos da Secretaria da Agricultura e uma perspectiva de quantas propriedades ainda poderiam, né, teriam capacidade de viabilizar a instalação desses biodigestores do Estado. Né? Então, direcionando o futuro, né, talvez um incentivo pelo Estado, um incentivo para outras políticas públicas aí, para que a gente consiga aliar toda a questão ambiental e desenvolvimento econômico. Recentemente aqui nós falamos sobre o Seminário Sul-Brasileiro que aconteceu esse ano em Foz do Iguaçu e os dados mostram, não é, que o Paraná hoje está bem à frente do Rio Grande do Sul, mas que também já tem um investimento, mas ainda há um espaço, um potencial muito grande para ser explorado nesse setor ainda, não é, Jackson? Isso, exatamente. Hoje, né, do levantamento que a gente fez, né, atualmente a gente tem cerca de 29 estabelecimentos com biodigestores manejando de uma forma adequada esses resíduos, assim, vamos dizer assim, agregando valor, né? Certo. O manejo adequado, né, não implica somente ter estrutura biogestora, tem outras estratégias, né? Porque isso é um investimento elevado, a gente sabe, né? Mas a gente tem que procurar também outras alternativas com menor custo para fazer esse manejo adequado. Mas a gente viu, o nosso trabalho aqui foi focado muito nessa questão das estruturas de biodigestores. E a gente viu que tem, num levantamento, tem cerca de 254 estabelecimentos com capacidade de instalação, né, de biodigestores, tendo, vamos dizer assim, viabilidade econômica. Ou seja, dentro de... Hoje temos 29 e um potencial de 254, né? Estabelecimentos que teriam uma capacidade, né? Plantel mesmo, né? Exatamente, porque não adianta, né? Tem que ter uma quantidade mínima de resíduos, e foi esse estudo que, com base nas estimativas, pelo rebanho, se estimou a quantidade de dejetos, e esse volume, né, de acordo com o estabelecimento, se viabilizaria a instalação dessas estruturas, né? Então, isso é importante porque não só para atingimento das metas do Plano ABC, mas também dá um direcionamento para aqueles empresas que tenham interesse de investir no Estado, né? Então, isso também de certa forma, um trabalho que vai dar um panorama para o desenvolvimento econômico, né? Porque muitas vezes, o que acontece? Né? A gente recebe algumas empresas, e às vezes a gente tem dificuldade de algumas informações, aonde que eu posso instalar? Então, esse trabalho também direciona esse lado também, né? De dar uma perspectiva para aquelas empresas que tenham interesse em investir, né? Saber que tem esse potencial e aonde, né, tem esse potencial que poderia ser viabilizado, né? Então, eu acho que vai muito além da questão, obviamente, da informação ambiental, mas vai além da questão ambiental, que também a gente tem que trazer toda essa questão de promover o desenvolvimento econômico do Estado, né? Então, reduzindo o custo para o produtor, né? Aumentando a eficiência produtiva dele, né? Então, esse trabalho, em breve a gente deve publicar isso de uma forma conjunta com os diferentes atores, o Instituto 17 e o Ministério da Agricultura. Então, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito com esse trabalho que a gente discutiu na manhã dessa última terça-feira na Emater, né? Um trabalho aí feito a várias mãos. E esse diálogo acho que é fundamental, né? Reunindo as instituições públicas, a própria academia, o setor produtivo, né? Claro, as entidades técnicas, para ampliar as políticas públicas, não é? Nesse setor, porque todo mundo sai ganhando quando adotado o sistema, não é? Com certeza. A gente sabe que é um desafio, né? Também não só mostrar esse potencial, mas mostrar também o que o setor de suinocultura está fazendo, né? É uma atividade super importante aqui no nosso estado, né? Que gera muitos empregos, gera
gira a economia do Estado, né? No campo e na indústria também, não é? Na indústria, né? Do campo à indústria. Então, assim, e a gente fica feliz que o setor vem tendo interesse e vem evoluindo ano a ano, promovendo a sustentabilidade, né? E isso para os mercados internacionais e nacionais, principalmente os internacionais, que, né, nosso rastreabilidade, né? Rastreabilidade, mostrar que existem iniciativas do setor, principalmente da suinocultura, voltadas para mitigação de gases de efeito estufa, né? Isso tem que ser comunicado de maneira efetiva para a sociedade, né? Então, é um setor muito importante, mas também que vem trabalhando muito fortemente na promoção da sustentabilidade, tá? Então, a gente conseguiu, de uma maneira assim, numa tarde, uma tarde de muita discussão, né? E o setor, né, produtivo estava presente, né? Várias indústrias. Então, assim, tem muita coisa boa, né? E eu acho que é o papel, né, nosso também de reconhecer os desafios, que as necessidades que a gente tem que evoluir, mas também reconhecer iniciativas que a gente está no caminho certo, né? Mas também tem algo bastante para se evoluir e esse trabalho, assim, nos deu realmente um panorama mesmo da situação atual, da questão das emissões, das iniciativas de sustentabilidade no setor da suinocultura. Certo. Eu não sei se no encontro foi debatido e se há exatamente, aí é um questionamento que eu faço, a possibilidade de, quando da adoção do sistema, utilizar o mercado de carbono, a calculadora de carbono, isso está no horizonte também? Isso, até assim, tem uma calculadora que foi desenvolvida pelo Instituto 17 para o Ministério da Agricultura, né? Até o Instituto 17 também fez esse trabalho. Não foi objeto da discussão deste evento, mas a gente teve um treinamento ano passado, onde foi um treinamento que foi feito em todos os estados para justamente a gente estimar o quanto que está sendo evitado, né, de emissão, né, e quanto que está sendo mitigado também, que também isso tem toda a relação com esse mercado de crédito de carbono, né. Certo. Obviamente, né, também isso, vamos dizer, sinaliza para que aqueles investidores que queiram investir nessa área, né, então ter dados baseados na ciência e validados não só pela política pública estadual, mas federal, que é o Ministério da Agricultura, né, isso veio de cima para baixo. Existe essa calculadora, né, vamos dizer assim, que pode ser aplicada em todos os estados brasileiros, né, de uma maneira uniforme, né, padronizada, né, porque muitas vezes a gente vê calculadoras aí, cada um tem a sua, né, mas exato. É importante ter algo padronizado, que é o que o Instituto 17 fez, né, entregou, que vai permitir também quantificar as emissões mitigadas e evitadas com relação a não só a cadeia de suínos, mas bovinos de leite, né, que muitos produtores também fazem um manejo, tem biodigestores e fazem o manejo de resíduos da produção animal, né, e outras cadeias, como também um pouco de aves, também tem. A calculadora envolve essas três, vamos dizer assim, bovinos, suínos e aves. E aves, né? Proteína que é uma maneira setor de proteína animal. E que o Rio Grande do Sul se destaca fortemente, não é? Então, abastecendo o mercado doméstico e internacional. Olha, sempre muito bom ouvir o Jackson Brilhante, até fazia um tempo, hein? Temos que conversar mais aqui no Guaíba Agro. É uma referência, aliás, o microfone sempre aberto, não é? O Plano ABC mais RS é modelo nacional, não é? Então, essa iniciativa aqui nossa, no Rio Grande do Sul, capitaneada pelo Jackson Brilhante, já trouxe muitos benefícios, enfim, muitas discussões, projetos que já estão implementados e muitos que ainda estão por vir exatamente aí, né, nesse intuito de reduzir as emissões de gases de efeito de estufa na agropecuária. São muitos programas, né, muitos planos que já estão sendo desenvolvidos e outros tantos que ainda estão em estudo e que devem agregar cada vez mais, não é? E até, né, de certa forma, trazer benefícios financeiros, não é? A quem investe, né? Todo mundo sai ganhando, né? O meio ambiente e também a economia agropecuária. Tá certo, Jackson? Quero te agradecer mais uma vez. Conte com a gente aqui na Guaíba.
Muito obrigado, Sandro. Fazia um tempo que a gente não conversava, mas também assim, a gente segue sempre à disposição, né? Eu acho que o canal de vocês de comunicação é muito importante, né? Para mostrar para a sociedade as iniciativas que o setor público vem fazendo, não só com o setor público, mas juntamente trabalhando com o produtor, com o setor privado, mostrando que as ações voltadas para a sustentabilidade do setor agropecuário, né? Então, a gente fica à disposição. E sempre que a gente tiver alguma novidade, pode ter certeza, a gente vem aqui novamente para compartilhar um pouco mais, atualizar sobre Plano ABC, sustentabilidade no setor agropecuário do Rio Grande do Sul. Perfeito. Um grande abraço. Obrigado, um abraço a todos. E assim a gente vai encaminhando o encerramento de mais um bloco do nosso Guaíba Agro, neste sábado, dia 23, em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida com o último bloco do programa deste sábado. Trânsito. Chamando a atenção do motorista que vem da zona sul da capital pela Avenida Teresópolis e vai acessar a Aparício Borges. Então, vem da Zona Sul para a Zona Leste pela Aparício, sentido Bento Gonçalves. Tem um trânsito que merece atenção bem no cruzamento da Aparício Borges com a Oscar Pereira. Um cruzamento conhecido e que mesmo hoje, num dia com pouco movimento, ou movimento abaixo da média, tem uma movimentação que merece a atenção a mais dos condutores. Nunca foi tão fácil sair de Honda novo na Kaizen RS. Neste fim de semana não vamos perder negócio. Taxa zero e bônus de 10 mil no seu usado. Só na Honda Kaizen RS. Desacelere, seu bem maior é a vida. Com o trânsito, Dani Pita. Prontas para o primeiro show de vocês? Sim, nossa, eu tô muito animada. Bah, sou tipo muito fã, tia. Uma coisa, gurias, o celular tá com bateria? Sim, mãe. Fiquem juntas, tá? Aham. Trouxeram um casaquinho? Sim. Ah, e vocês têm dinheiro? Nossa, mãe, mas não era só uma coisa. Mas sim, eu tenho Banriway, lembra? Banriway, a conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Com cartão físico, Pix e monitoramento pelo aplicativo, seu filho tem autonomia para começar sua vida financeira. Com os dias mais frios, a nossa rotina muda e a Panvel acompanha você em todos os cuidados. Aqui você encontra medicamentos para dor, antitérmicos, analgésicos, antigripais e tudo mais que a sua farmacinha precisa, porque tosse, febre, garganta irritada exige uma atenção especial. E com Panvel Prime você ainda aproveita descontos em medicamentos e frete grátis para pedir pelo app. Abra o app e veja se você é Prime. Se a rotina muda, o cuidado da Panvel acompanha. Panvel. A medicina se constrói com conhecimento, ética e compromisso com a vida. A Associação Médica do Rio Grande do Sul representa profissionais da área que fortalecem a prática de atividades, valorizam a ciência e trabalham por uma saúde mais qualificada para a sociedade. Ampliamos nossa voz, compartilhamos informação baseada em evidências e impulsionamos a inovação. Faça você também parte da AMRIGS. Associe-se em amrigs.org.br. Associação Médica do Rio Grande do Sul. Cuidar é a nossa missão. Sentir o sabor dos ovinos do Rio Grande do Sul é mergulhar na nossa história. É descobrir que cada corte carrega o vigor da nossa economia e o respeito à nossa terra. Nutrição que vem do campo com qualidade que só a nossa tradição garante. Uma experiência completa para sua família, valorizando o que é nosso. Ovinos do Rio Grande do Sul. Muito mais que sabor. Realização Arco. Patrocínio Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Agricultura e Fundovinos. A IBS Arquitetura e Conservação Predial atua em Porto Alegre e região metropolitana e também no nosso litoral. Se você construiu ou aumentou seu imóvel e não tem carta de habitação, não averbou no registro de imóveis, a IBS realiza este serviço. Faça uma consultoria com a arquiteta Yara pelos fones 3516-7701 e o WhatsApp 991747157. Quem conhece essa terra e vê tudo nela crescer, vai aumentar a renda plantando com a CNPC. Programa RS
RS, mais renda, mais lucro e dinheiro na mão. Um negócio sustentável que já virou tradição. RS Mais Renda, a garantia de bons negócios no campo. Entre em contato pelo 0800 019 2021 e seja nosso parceiro no plantio de eucalipto. Estamos apresentando Guaíba Agro. Quando são 9h43, hora oficial de Brasília, estamos de volta agora para o último bloco do nosso Guaíba Agro deste sábado, dia 23 de maio de 2026, a revista Diária do Agro, aqui na Rádio Guaíba, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, e o assunto que abre este último bloco do nosso programa de hoje é a renegociação das dívidas dos produtores rurais, o adiamento da votação, mais uma vez, pelo Senado Federal do projeto de lei 5122 e a nova proposta do Ministério da Fazenda desagradou o setor produtivo. A análise no Guaíba Agro do presidente da Farsul, Federação de Agricultura do Estado, Domingos Velho Lopes. Caro Sandro e ouvintes da Rádio Guaíba, tivemos uma frustração e as expectativas que tínhamos quanto à aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado da aprovação do PL 5122, que versa sobre o alongamento das dívidas e a viabilização das dívidas com todas as suas características, que abrangia a agricultura familiar, a agricultura média, a agricultura empresarial, política de juros, de carência, de prazo de pagamento, a questão dos fundings, ou seja, as fontes de recursos que estavam em fundo do pré-sal e outros fundos constitucionais e superavitários do arcabouço primário do Ministério da Fazenda. Tudo isso que estava construído através do PL 5122, aprovado na Câmara Federal e que foi emendado no Senado e que, de fato, trazia a resolução dos problemas gaúchos e brasileiros do endividamento com a sua consequente alongamento dos pagamentos, caiu por terra no dia da votação, onde o ministro da Fazenda do governo federal solicitou uma reunião, dizendo que, mais uma vez, traria uma proposta definitiva e resolutiva, e está havendo reuniões entre a equipe da Fazenda e a equipe dos nossos parlamentares, porque a Federação da Agricultura e também a Federação dos Trabalhadores, ou seja, Farsul e FETAG, não admitiram e não admitem participar de uma nova rodada de negociações que não seja exatamente o 5122. E é o fato. Recebemos a informação agora das reuniões técnicas de que o governo, mais uma vez, não vai trabalhar os recursos livres, tirou o fundo do pré-sal, botou menos prazo, taxa de juros de 2 dígitos, entre 10% e 12%, ou seja, não quer resolver o problema e, desta forma, mais uma vez, estamos com uma indignação muito forte para a situação com que o governo federal trata a agricultura gaúcha e brasileira. Pois bem, desdobramentos nós teremos na próxima semana. A Rádio Guaíba, mais uma vez, vai acompanhar tudo o que acontece lá em Brasília, relacionada, então, aí, à questão aí da repactuação das dívidas, tanto aqueles que sofreram prejuízos diante das adversidades climáticas, também quanto aqueles que têm enfrentado dificuldades na comercialização dos seus produtos, em relação aí aos conflitos geopolíticos pelo mundo. 9h47, 15 graus Celsius é a temperatura no centro de Porto Alegre. Pois bem, no Guaíba Agro da manhã deste sábado, a gente fala de fumicultura a partir de agora, pois
no início desta semana, nós tivemos uma reunião extraordinária do Fórum Nacional de Integração FONIAGRO, envolvendo aí a Associação dos Fumicultores do Brasil, também as entidades representativas aí da indústria, não é? A partir também do Sinditabaco, para tratar do cenário e as dificuldades aí na comercialização do tabaco. E para a gente falar um pouco mais sobre este assunto, está na ponta da linha conosco o presidente da FUBRA, Associação dos Fumicultores do Brasil, Marcílio Drescher. Caro presidente, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Guaíba Agro. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os que nos acompanham neste programa. Sim, com certeza, Sandro, esta semana, na própria segunda-feira passada, extraordinariamente se reunimos a um chamado muito urgente, porque dentro do setor do tabaco, este ano, tivemos uma problemática muito séria na comercialização e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ainda mais grave, com os preços variáveis para baixo, preço que não contempla o anseio e o produtor que investiu, que gastou, muitos deles têm dificuldade em tirar o custo de produção, até porque a prática, Sandro, é preços muito variáveis entre empresas. Algumas empresas estão dando uma valorização melhor, enquanto outras deixam muito a desejar. Então, essas práticas, inclusive o segundo ano da comercialização já na propriedade, conforme determina a lei, sim, mas é uma dificuldade porque muitas empresas compram por uma média, não valorizando a qualidade do produto, que deveria ser um mérito da questão para até o produtor oferir mais, né? Então parece que é um balizamento de valores determinados pelas gerências compradoras, e o pessoal que vai a campo na propriedade comprar está pagando um valor inferior ao que o produtor deseja. Então a grande maioria do tabaco do Rio Grande do Sul ainda está a campo, exatamente por essa questão. E por essas práticas não muito confiáveis, digamos, muito claras, o porquê desse valor muito inferior do ano passado, né, da safra passada. Sabemos que existem questões mercadológicas, sim, mas que não tão graves quanto se apresentam nesta época para o nosso produtor. Por isso nós chamamos a parte das empresas, através do Sinditabaco e suas filiadas, para colocar essa questão, um ultimato para que isso venha a melhorar. Em consequência disso, estamos esperando uma melhora nessa prática nos próximos dias, até porque existem mobilizações já realizadas pelos produtores na semana que passou, nesta semana, enfim, e ainda por acontecer, enquanto não tiverem uma solução definida por parte de algumas empresas. O produtor, ele tá retendo o tabaco em casa ou está se obrigando mesmo a vender por um preço baixo, mais baixo? Alguns têm compromissos muito sérios, que são inadiáveis, às vezes ele vende ou vende só em parte, mas a grande maioria, como nós verificamos e acompanhamos isso de perto, através de pesquisas semanais, temos 2/3 do tabaco do Rio Grande do Sul ainda nas propriedades. Entendi. E o que o sindicato, o que a outra parte falou durante a reunião, presidente? Bom, eles mais ouviram do que falaram, ficaram de ver cada caso que nós levantamos dentro dessa questão das reclamações dos produtores. A gente falou de uma maneira generalizada, mas todas as empresas estavam presentes para elas exatamente conferir o que estavam fazendo e praticando para dentro dessa possibilidade fazer a sua melhoria de um preço médio mais justo do que estão praticando até aqui. Pois é. Pois bem, bom, o senhor falou, né, que já tivemos movimentação nesta semana e segunda-feira, 9h da manhã, a FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura, aqui está conclamando aí para mais uma mobilização no Parque da Oktoberfest, não é, presidente? Com certeza, as mobilizações até aqui foram mais locais, mas agora vem a ser aqui no grande centro, chamada Capital do Tabaco, onde se situam várias empresas e também o próprio sindicato,
e a federação está mobilizando junto, a FUBRA está sempre apoiando em todos os momentos, em todos os eventos, até porque caminhamos juntos também nessa questão da representação dos produtores, a FETAG, a Farsul e a FUBRA. Então nós somos responsáveis por coordenar essas mobilizações, mas a mobilização, principalmente para segunda-feira, foi liderada e nada melhor do que a FETAG, que tem sindicatos em cada município fazer esta mobilização. E um grande número de produtores haverão de vir exatamente pelo seu inconformismo, a sua insatisfação no atual cenário. Pois é. Pois bem. Bom, esse foi um dos assuntos também levados à marcha dos prefeitos. Essa semana a gente entrevistou aqui o executivo da Ampro Tabaco, né, que representa os municípios que têm produção de tabaco aqui no estado, o Vinícius Pegoraro. Foi uma das pautas lá em Brasília, assim como outras também, até a questão dos contrabandos também, não é, presidente? Sim, o tabaco é uma cadeia que, de certa forma, muitas vezes é criticado e não tem uma proteção, porque, para quem não conhece a cadeia, ele só vê o lado do tabagismo, o lado da questão da saúde para os fumantes, enfim, mas não conhece, não reconhece, às vezes, a questão social e econômica que representa para as milhares de famílias. Exato. E, por consequência, também aos seus municípios, até porque contribui com grandes volumes de impostos estaduais, federais, e isso reflete nos municípios. Mas também colocando toda essa pauta que está presente no momento, de que haja realmente o equilíbrio entre a cadeia, produtores e empresas, e também em cenário nacional muitas vezes devemos ter mais reconhecimento, mais amparo do que só elevar as tributações, o que aliás vem na contramão para facilitar ou incentivar a clandestinidade. Quanto mais alto, mais caro é o nosso cigarro legal e que já paga altos impostos, tanto mais é procurado o clandestino, que tem, às vezes, uma equivalência de valor menor, mesmo que seja sem procedência e sem qualidade. E o governo, nessa hora, não arrecada mais nada, né? Perfeito. Muito bem, quero agradecer ao presidente da AFUBRA, Associação dos Fumicultores do Brasil, Marcílio Drescher. Portanto, segunda-feira, nova mobilização às 9h30 da manhã, lá no Parque da Oktoberfest, no município de Santa Cruz do Sul. Tenha um bom fim de semana, conte com a Guaíba mais uma vez aqui. Foi uma alegria falar contigo, Sandro, e com todos os ouvintes. Um abraço e até o próximo momento. Um grande abraço. 9h55, e o assunto agora é o Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos Estabelecimentos Rurais, pois segue aberto o prazo para adesão à retomada do bônus de adimplência. Pequenos produtores rurais têm até o dia 16 de julho para solicitar a adesão na retomada do bônus de adimplência do Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER. Regulamentada em abril, a medida conta até agora com 33 adesões, sendo que destas são 18 pessoas físicas e outras 15 jurídicas. A medida oferece uma nova oportunidade para que os produtores rurais e empreendimentos vinculados ao programa regularizem contratos e recuperem benefícios previstos nos financiamentos. Além de reestabelecer o bônus de adimplência, a resolução também prevê uma prorrogação das parcelas vencidas dos contratos contemplados, o que possibilita melhores condições na reorganização financeira dos beneficiários. A regra abrange contratos de financiamento do FEAPER ativos, que foram vencidos ou estão em fase de cobrança judicial, desde que não estejam prescritos e que estivessem inadimplentes até o dia 20 de fevereiro de 2026. O FEAPER é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, em parceria com a Emater e o Badesul. O fundo financia investimentos e custeio, com bônus de adimplência de até 80%, de acordo com projetos e atividades definidos nos decretos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Eduardo Amaral. Muito obrigado, Eduardo. E a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado divulgou a autorização para a elaboração de projetos técnicos dos programas Desenvolve RS Rural voltados a indígenas, pescadores e quilombolas. As iniciativas integram as linhas de financiamento do FEAPER, o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos. A elaboração dos projetos técnicos será realizada pela Emater e deverão seguir as disposições previstas no Manual FEAPER 2025 e demais regramentos
vigentes para a contratação dos financiamentos. E a última notícia do nosso Guaíba Agro deste sábado, depois de pouco mais de um ano depois do início da obra, o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul, inaugura neste sábado, daqui a pouco mais, a partir das 10 horas da manhã, o Centro de Formação Profissional Rural da Campanha, na cidade de Ulha Negra. Com uma área total de 36 hectares e 5 pavilhões, que somam mais de 5.600 metros quadrados de área construída, o complexo foi planejado para oferecer capacitação teórica e prática com suporte logístico completo. O foco dos treinamentos será o domínio de tecnologias avançadas, como a agricultura de precisão, drones, tratores, plantadeiras, pulverizadores e colheitadeiras de última geração. O investimento consolida o ritmo de crescimento do Senar RS, que em 2025 realizou mais de 170 mil atendimentos em todo o estado do Rio Grande do Sul. A meta do Centro de Formação Profissional Rural da Campanha é atender 8 mil alunos por ano. A seleção dos alunos será feita por meio dos sindicatos rurais municipais. A programação de inauguração de hoje conta com um seminário sobre mecanização agrícola, robotização, inteligência artificial e o futuro do trabalho no campo. E assim a gente vai encaminhando o encerramento de mais uma edição do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal do Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube Music, no Deezer e ainda no Amazon Music, que em seguida o programa estará já disponível. O programa retorna na próxima segunda-feira em 2 horários, às 5 da manhã, às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística aqui da Guaíba. Vem aí o Guaíba Notícias com Luiz Tosca. A todos um grande abraço e um ótimo fim de semana.